Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte, e nesse episódio a gente vai abordar várias perguntas que a gente tem recebido, que a gente considerou interessantes e importantes a gente responder. Vamos nessa! Bom, é isso aí, dando início com pergunta polêmica já no episódio de hoje. Eu falei que iam ser perguntas importantes e relevantes, olha lá o que você vai perguntar. Mas isso é da mais alta importância, da mais alta relevância para a nossa base de usuários, porque não é a primeira vez que perguntam isso. E o Miguel não foi o único que perguntou. Mas eu vou puxar a pergunta aqui do Miguel Corte para fazer ao Vandep. Vandep, a pergunta que não quer calar. Como fazer cafés tão bonitos? Responda. Dê um segredo. Tutorial de café agora, por favor. Aí vai, bate no microfone e derruba. Não, quase. Duas mãos. É que vocês não veio limpando o bigode, né? Depois que eu fui bebendo. Cara, eu gosto muito de café, isso é um negócio de velho. Não sei vocês, eu sei que a gente não vai ficar falando aqui 10 minutos sobre café, mas eu tenho minha maquinazinha, ela faz o cafezinho, depois um leitezinho, e eu gosto das xícaras. Eu também já comprei várias canequinhas e xícaras diferentes. Eu gosto de tomar café com vidro, porque não fica tão quente e ele fica mais gostoso de tomar. Não sei vocês. Eu nunca vi vocês dois tomarem um café aqui, gente. Cara, vamos eu fazer trabalhei numa trader que focava em café e algodão. Eu gosto muito de café. Isso aqui eu vou mencionar só de curiosidade. Na época que eu trabalhei lá, uma saca de café, a saca de café tem um pouco mais de 60 quilos de café. Sei lá, era algumas centenas de dólares, né? Eu já provei café que a saca de café era tipo 60 mil dólares, tá ligado? Nossa. Era uns negócios bizarros que eu tive a oportunidade de experimentar. E não é que, tipo, é um absurdo, é porque quando você começa a chegar no topo da pirâmide, qualquer 0,1% melhor é uma multiplicação absurda no valor do produto, né? Bom, eu gosto bastante, sim. Eu tenho 2 máquinas que eu uso aqui. E a grande pergunta que eu me tornei, o que eu jurava destruir, vocês não tomam com um adoçante nem açúcar, né, gente? Só depende. Leite, cara, ou preto. Eu tomo, de qualquer jeito, eu tomo com açúcar, sem açúcar, com adoçante, sem É tão adoçante. melhor sem, eu juro. Com leite, sem, tanto faz. Eu sou adoçante for life. Eu, às vezes, acordo, cara, e eu fico feliz porque eu ainda não tomei nenhum café no dia. Não acredito que eu tô admitindo isso. Que aí eu falo, eu posso tomar outro, yeah! É, eu já fui meio dependente de café, que eu ficava com dor de cabeça se eu não tomava, de tanto que eu tomo. Eu não tomava, eu era desses bem anti-café, aí eu fui ter minha própria empresa. Aí depois de, 6 meses com a minha agência, era 5 da tarde, eu tinha mais trabalho. Aí eu falei, vamos tomar. Mas enfim, vocês sabiam que, inclusive, a gente fala de capitalismo aqui, a cafeína e o café anda de mão dada com a Revolução Industrial. Antes eles davam cerveja pra trabalhador no campo, assim, um garoto de 10 anos tomando cerveja. Sim, tem um vídeo do Food Theory sobre isso que é muito interessante, cara. Fica a dica. É um livro que eu ouvi do Michael Pollan, ele fala sobre a cafeína mudou tudo, cara. A Revolução Industrial é paralela a isso. Enfim, nunca falamos de café aqui nem nada do tipo, gente. Eu sei que você tá, não, vai ser um episódio desse, mas teremos boas perguntas. Só obrigado. Essa pergunta era ruim, péssima mesmo, Miguel. Não, mas é que, olha a xícara que bonitinha, ela é rosa. De boa dessa pergunta, só o café do Vandep, né? Aproveitando que a gente tá falando de café, de capitalismo, de trabalho, de trabalhador, né? Um tipo de trabalhador que tem surgido e tem crescido é o criador de conteúdo, né? Ele é também parte da força produtiva do país. E aí eu queria puxar uma pergunta sobre criação de conteúdo do Maurício, que ele fez lá no Spotify, sobre isso, né? Ele diz aqui, quando se diz que o jovem quer ser criador de conteúdo, hoje em dia dá-se ainda a impressão de que ele não quer estudar e só quer buscar dinheiro fácil. Assim como os jovens que, por exemplo, querem ser MCs de funk ou trap, hoje em dia que trap tá crescendo muito entre os jovens, né? Então tem gente querendo dar... Vocês concordam com essa imagem? E eu queria perguntar isso pro Edu e depois pro Vandep. Como é que você enxerga hoje, Edu, essa imagem que se dá ao criador de conteúdo versus o que você entende do que é criação de conteúdo por conta da tua carreira, por conta da tua própria vivência? Primeira coisa que eu diria é que é uma ou ignorância ou inocência enorme achar que um artista não sabe o que tá fazendo, que o cara é ignorante, que o cara não tem estudo. Às vezes a pessoa não tem estudo formal, mas que a pessoa sabe muito bem o que ela tá fazendo, ela sabe. Eu digo isso como alguém que... Eu tenho zero interesse, por exemplo, citou funk, trap, eu tenho zero interesse nisso, mas eu tenho certeza de que os que fazem sucesso sabem muito bem o que eles estão construindo. Tem muito músico, por exemplo, que eu vejo sendo desvalorizado e, são músicos que têm um conhecimento enorme, não só de música em si, mas da indústria musical e
da questão toda de agenciamento, relações públicas, etc. Então eu acho que assim, é de uma inocência barra ignorância enorme desvalorizar um artista simplesmente porque a pessoa não entende o que o artista faz pra chegar onde chegou e, mais do que isso, se manter aonde chegou. Com isso dito, eu acho que, obviamente, todo mundo gostaria de conseguir sucesso sem esforço. Eu adoraria conseguir sucesso sem esforço. Pra mim seria uma situação perfeita, cara. Sem eu fazer nada, cair um balde de dinheiro e eu conseguir me manter tranquilamente. Mas não é a realidade. Eu acho que em qualquer área, e daí criação de conteúdo vai entrar no meio, pra você ter sucesso você precisa de muito estudo, seja formal ou informal. Eu nunca fiz um curso de design ou de edição de vídeo, mas eu aprendi na marra. E aí, no meu trabalho, o que eu faço? Eu gravo os vídeos, o que às vezes é no improviso, tipo um início de gameplay, mas o início de gameplay vai envolver uma pesquisa a respeito do que vai me interessar ou não. Eu sei operar câmera, iluminação, microfone, né? Eu sei editar, roteirizar, enfim, aprendi isso tudo na marra, e junto disso eu tenho uma equipe também que é mais especialista. Eu preciso de um vídeo mais elaborado, eu passo pra mão de um editor. Mas se eu precisasse editar, eu dava um jeito. Fora que eu faço as thumbnails do canal também. Então assim, a questão comercial, o Vandep toca, mas se precisar, eu consigo entrar no meio pra dar suporte em algum âmbito. Ele entende mais do que eu, mas se eu precisasse tocar o comercial do canal, eu conseguiria. Não seria um especialista, não seria tão bom quanto ele, mas... Não mesmo. Mas conseguiria. Então, assim... Você ia passar fome, Dó. As ideias. Então, assim, quando você tá falando de criação de conteúdo, bom, eu acho que é uma inocência enorme alguém querer ser criador de conteúdo achando que vai ser um trabalho fácil e que não vai precisar de estudo. Talvez ele não precise de uma faculdade, mas ele vai precisar aprender um monte de coisa que tá embutida ali na criação de conteúdo. E como é um meio que tá cada vez mais concorrido, você precisa entender cada vez mais, tá? Então eu não falei isso tudo que eu faço pra me vangloriar, é mais assim, pra dar uma visão geral de tudo que engloba a criação de conteúdo. E com certeza eu esqueci de falar de algumas coisas, né? Então, não é fácil. Se o cara acha que é fácil, não vai ser. Eu acho que isso depende muito da palavra estudo, o que ela quer dizer. A pergunta quer dizer sobre isso, o Maurício. Que, na verdade, tudo na vida é experiência. Tudo bem, a gente tem muitos jovens talentosos e fala que uma pessoa talentosa atinge o auge aos 23 anos, sabe? Aquela explosão jovem de talento, mas aí falta experiência. Falta você passar por coisas, literalmente, e ver como reagir melhor. Não, isso aqui não funciona pra mim, isso aqui funciona pra mim. Então a gente fala... Tem muito desses, falou, MCs de funk ou rappers e tal. Os caras começam já adolescentes no talento cru mesmo, assim, sabe? Tipo, mas aquilo vira uma obsessão. Eu acho que quando você tem uma paixão ou um foco muito grande com algo, eu acho que você tem que tentar produzir. É que tem gente que acha que vai ser youtuber ou vai ser criador de conteúdo e não vai precisar fazer uma faculdade, não vai precisar estudar formalmente e que você vai entrar num meio super saturado, que beleza, tem uma barreira de entrada baixa e você vai se destacar como? A gente falou num episódio recente do Kai Cenat que se destacou fazendo live de um mês, entendeu? E aí, beleza, o cara tinha um talento e uma disposição, uma idade e deu certo. Mas eu fico imaginando muito, e aí se a gente tiver um público mais jovem, né? Imaginando como que é, sei lá, para um estudante, não necessariamente universitário, mas até mais novo, no ensino médio, quando você tem um amigo teu de 15 anos que é youtuber famoso já e tá ganhando bem. Eu estudei com um pessoal que viajava pra jogar tênis semi-profissional quando tinha 16 anos e automobilismo. E eu já vi eles fazendo coisas interessantes e tendo uma profissão na vida deles, assim, essencialmente, que acabaram não seguindo alguns. E isso já bota um senso de urgência muito grande. Então, eu acho que tem muita gente que acha que vai ser fácil, ou é popular entre os amigos, né? Eu não sei o que faria alguém de 16 anos estourar num TikTok e no YouTube hoje. Sempre é ser original pra mim, sempre é ser si mesmo, entender, claro, de algoritmo, de plataforma, de como movimentar isso, mas eu acho que existe uma coisa muito, né, voltando à pergunta que foi, quando se diz que o jovem quer ser criador de conteúdo, dá essa impressão que ele não quer estudar e buscar dinheiro fácil, né? Eu acho que as pessoas, na verdade, querem trabalhar com algo criativo, elas consomem criadores de conteúdo. Eu já falei, quando a gente era novo, as pessoas famosas eram muito famosas, então eu percebi muito cedo que não ia ser jogador profissional, então eu não fiquei criando essa expectativa. Ou um ator, né? Você vê um ator de Hollywood
Hollywood é um mundo tão separado, só que hoje em dia não é, sabe? Muita gente que é famosa é uma pessoa normal, assim, totalmente. É uma pessoa que tá na tua sala de aula, uma pessoa que você conhece. Eu conheço vários famosos e eu posso dizer que eles não são nada especiais, que nem o BRKS Edu, tô brincando. Mas o Edu é um exemplo de um cara que sempre trabalhou muito. Tem gente que tem um talento absurdo, que vai levando, mas muitos desses não duram, cara. Porque também tem o que acontece muito no YouTube. Eu acho que o Edu pode relatar isso também, né? Tem gente que para, aí volta. Aí faz vídeo do porquê parou. Aí volta de novo. Aí faz 2 meses de conteúdo. Aí muda totalmente o conteúdo. E a pessoa acha que vai ter um interesse nela eterno. E as pessoas que consomem isso também vão envelhecendo, né? Então, como que você se mantém relevante? Que eu acho que é grande mérito de um BRKS Edu, de um Funk Black Cat, assim, os caras estão em pé aí bem 13 anos depois, sabe? E tentar identificar o que faz isso acontecer é a grande questão, sabe? Pra mim, o motivo disso é o trabalho, e estudo é parte do trabalho, né? Eu tenho a sorte de ser professor e lidar com muita gente todo semestre, né? Eu chego a entrar em contato com, sei lá, mais de 200 alunos por semestre, então a cada 6 meses eu conheço 200 novos jovens, né? Que me perguntam sobre um monte de coisa e que estão aí nas suas próprias jornadas. E uma das jornadas que hoje em dia é mais buscada é a jornada de criação de conteúdo. E é muito engraçado ver como essa questão realmente do talento bruto, ela é muito importante pro jovem, mas ela resiste, na minha opinião, até primeiro desafio de trabalho daquela pessoa mesmo, sabe? Porque o talento bruto não te leva tão longe assim se ele não tivesse sendo apoiado por trabalho, por uma ética profissional forte, ou pelo menos por um esforço além desse próprio talento, né? E eu noto muito isso nos meus alunos. Eu tenho alunos, cara, que eu olho assim e falo, meu irmão, esse cara vai bombar muito no que ele fizer. Mas, ao mesmo tempo, eu noto algumas atitudes que esbarram exatamente no quanto aquela pessoa tá disposta a investir o tempo necessário e ter paciência pra poder chegar lá, sabe? Ou o quanto ela acha que só pelo talento que ela tem inato aqui, de nascença, ela vai conseguir alcançar o objetivo dela. Eu costumo, inclusive, trabalhar com uma analogia muito interessante sobre isso, que é a do canhão de vidro, né? Um arquétipo do canhão de vidro, que a gente chama muitas vezes na semiótica e tal. O que é o canhão de vidro? Essa figura pode ser uma pessoa que tem muito potencial, porque ela é um canhão, né, de potencial ali inato, porque ela nasceu, mas ela é tão frágil, porque ela não se preparou para poder aproveitar aquele potencial dela, que no primeiro tiro que ela dá, ela se parte, ela se quebra. Então eu noto muito isso com alunos meus que querem criar podcasts, que querem criar canais no YouTube, que querem ser criadores de conteúdo, mas no primeiro obstáculo que exige que eles se esforcem além daquilo que eles já estão acostumados, eles não conseguem sair da zona de conforto e eles colocam muitas vezes as coisas a perder. Eu até queria aproveitar para entrar de novo nessa discussão e falar um pouquinho, né, orientando aqui minha pergunta pro Edu, sobre como é que foi, Edu, no começo da tua carreira, esses obstáculos que você teve inicialmente e como que você superou eles. Tenta lembrar de um caso, por exemplo, que você olhando pra trás pensa assim, cara, se eu tivesse tomado a decisão contrária que eu tomei, talvez eu não estivesse aqui hoje em dia, onde eu tô conversando com a galera do debate, tendo meu canal, tendo o sucesso que eu tenho no YouTube. Eu acho bem difícil responder sua pergunta, porque como eu comecei antes da gente ter essa cultura da criação de conteúdo, comecei muito lá atrás, eu não tinha expectativa nenhuma. Minha expectativa era eu me comunicar com pessoas e compartilhar do que eu gostava. Era literalmente isso e só isso. E quando eu achei que eu ia ganhar dinheiro com o YouTube, que eu descobri que dava pra monetizar, eu achei que eu ia ganhar, sei lá, $100 num mês pra comprar um jogo. Então eu não consigo lá atrás, no começo, ver um obstáculo. Os obstáculos vieram depois que eu comecei a depender mais financeiramente do canal, que quando muda, por exemplo, o layout do YouTube, você fica na dúvida se aquilo vai te prejudicar ou te ajudar, mas eu acho que aí eu vou estar falando de algo que tá muito fora da realidade atual, porque a plataforma mudou tanto e a gente tem tantos e tantos desafios. Eu acho que lá no começo eu não me botei essa pressão, porque eu nunca achei que eu ia viver de criação de conteúdo. Mas eu queria voltar num ponto do talento que o Van Depp começou falando. Porque óbvio que tem gente que tem um talento nato, mas eu não acredito mais em talento não, cara, porque eu já vi tanta gente com potencial e esse potencial é desperdiçado porque a pessoa não tem dedicação. Eu mesmo, tem coisas que eu sei que, tipo, eu tinha zero talento nato e hoje em dia eu executo elas bem. Até mesmo, tipo, falar com a câmera. Quando eu comecei a usar a câmera, eu ficava travado, eu não sabia o que fazer. Eu vejo isso como um zero talento. Mas eu consegui melhorar minha comunicação, de lidar com as câmeras, sabe? Da mesma forma, bateria, quando eu comecei a tocar batera, cara, eu não tinha a musicalidade, eu não conseguia externalizar, eu não conseguia também internalizar o que vinha de fora. Eu gostava de certos tipos de música, mas eu não tinha uma compreensão
musical daquilo. E eu fui insistindo e hoje em dia eu me considero muito musical. Tanto que quando eu comecei a tocar guitarra, rapidamente eu tava conseguindo fazer coisas que eram musicais. E isso foi por causa da bateria que me fez trazer a musicalidade pra dentro de mim. Mas se eu não tivesse me dedicado, tipo, não tinha acontecido nada, sabe? Então acho que o talento é quase que uma farsa, é algo que impede as pessoas que se veem como sem talento de chegarem longe, sendo que qualquer um consegue chegar longe e precisa de dedicação. Com o talento nato ou não, você vai precisar se dedicar muito. Eu tô falando justamente do mais alto nível mesmo, sabe? Aí é uma comparação de o que é o talento de um criador de conteúdo, de um rapper que a gente falou, né? Eu ia até trazer a pauta da treta do Drake e o Kendrick Lamar que teve umas semanas atrás, mas não falei. Mas você viu, o Kendrick Lamar não lançava um álbum, ele conseguiu, por causa de uma treta de rapper, lançar 4 músicas em 5 dias, sendo que ele fica 5 anos sem lançar uma às vezes, entendeu? E aquilo é talento, aquilo é o estímulo criativo de algo que ele tava guardando há 10 anos pra falar de um cara que ele não gosta. Então eu acho que são vários fatores, entendeu? Então qual que é o talento de um criador de conteúdo, especificamente um youtuber, alguém no TikTok? Eu acho que aí é mais dedicação do que talento, porque justamente é difícil a gente achar o nível de talento que um criador de conteúdo tem que ter, ou se é consistência o mais importante. Eu acho que o talento dentro de um criador de conteúdo pode ser considerado carisma, né? Tipo, tem aquele quê que é difícil de explicar às vezes. Eu acho que o funk tem muito disso, né? O funk é um cara que explica bem as coisas, muito tranquilo, e ele é um cara bonito, e as pessoas gostam, ele tem uma qualidade boa de vídeo. Não, porque assim, eu vejo o funk, já andei muito com ele na rua, o Edu teve isso, o Edu foi reconhecido no meu elevador aqui de casa também, sabe? Então é difícil, por que a durabilidade de um criador de conteúdo, né? E aí, quando a gente fala em esporte, em música, aí talvez tem que ter um talento maior mesmo. Michael Jackson é o maior exemplo disso, né, cara? Talvez o maior artista de todos os tempos. Parte da que falam de tudo que ele virou esse artista é porque ele sofreu muito na infância, que eu acho péssimo, sabe? Mas o que acontece? O cara com 5 anos já tinha aquele talento absurdo. O pai dele, todo mundo sabe disso, era bem duro com ele. E é muito específico, um ser muito original, né? E a gente não tá falando das polêmicas dele, mas até como ele dançava fisicamente. Tudo que aconteceu em volta dele é difícil explicar. A gente já falou de fama aqui quando a gente falou do Senna e tal. Ele é um cara que nunca existiu igual, né? E um exemplo disso que muita gente usa é o Cristiano Ronaldo, caras assim que sempre cuidou do corpo desde os 16 anos, que não tem o talento específico do Messi, mas desde moleque sempre treinou. Então, eu acho que é difícil identificar, né, o que faz alguém ser bem-sucedido, e dentro da criação de conteúdo é quase mais difícil ainda, porque às vezes esses caras super famosos são, né, nunca vou ser um Messi, nunca vou ser um Cristiano Ronaldo, nunca vou ser um Kendrick Lamar, mas talvez um YouTuber eu consigo ser. E eu acho que isso gera ainda mais frustração, Edu, dentro do que você falou, cara, de a pessoa cria um canal, acha que vai dar certo, não dá imediatamente, e claro, existe um mérito, Edu, que aí é seu, e em alguns sentidos meu também não, que eu virei um grande criador de conteúdo, de estar lá no começo, de identificar um negócio, não necessariamente como uma oportunidade de crescer e ganhar dinheiro, mas de paixão, né? Então, se você tem um hobby, você tem uma paixão, você tem que fazer. Eu acho que muita gente começa assim, só tem aquele chamado de criação de conteúdo, de eu falava muito mal, não que eu quero falar melhor agora, mas você vê meu primeiro vídeo, já falei aqui, falando pra dentro, sem saber me explicar, sem saber ter um ponto, um argumento que faça sentido, sabe? Eu vejo muita gente tentando tirar o mérito, por exemplo, no meu caso, né? É que você começou, era mais fácil antes. Sim, mas eu tive a ideia, você não teve. Isso. Por que você não teve a ideia de criar o teu canal, então? Era fácil? Por que você não criou? E tipo, não é que eu fui e criei o canal assim também. Eu colocava um vídeo por dia praticamente, por 2 anos, quando não era nada isso. E aí eu consegui criar algo pra mim a partir desse nada, porque o meu canal não existia. Eu criei o canal e comecei a colocar vídeo pensando em 0 retorno. E eu consegui seguir fazendo os meus vídeos, eu consegui transformar isso numa rendinha extra, eu transformei isso no meu ganha-pão. E tipo, quando eu tava lá atrás, por que o cara não começou? Ele não podia ter tido, então, a sorte também, né? Eu acho que é muito fácil a pessoa se escorar nisso. Eu acho que essa é uma atitude de muita gente que ela não consegue criar algo por conta própria e ela tem que ter uma desculpa porque ela não fez algo por conta própria. Então ela vai ter a desculpa, é que você começou lá atrás e era mais fácil. E aí hoje em dia a desculpa é que tem muita concorrência, então tá difícil. Qual que é a próxima desculpa? Ou qual que foi a desculpa que ele usou há 3 anos, né? Sempre tem uma desculpa. Isso é algo que me incomoda um pouco, porque assim, eu sei de todo o esforço que eu botei lá no começo, que beleza, eu tive a visão de criar o canal e não pensei em retorno, mas lá atrás eu tava gravando de madrugada. Eu chegava do trabalho às 6h30, 7, 8 da noite, às vezes 11 da noite, e ainda assim, eu gravava os meus gameplays, separava os melhores, gravava o vídeo.
editava, deixava renderizando de madrugada. No dia seguinte eu acordava e colocava o vídeo pra upar. No horário de almoço eu via se o vídeo tinha terminado de upar pra publicar. Mas as pessoas não veem isso, elas só falam, é sorte. É complicado. Edu, continuando contigo aqui, né, pulando agora um pouquinho de criação de conteúdo para games, né, e para falar um pouquinho de preservação também, que é um tópico bem relevante e recorrente aqui no debate, o Vinícius mandou uma pergunta aqui dizendo o seguinte, uma dúvida sincera, se eu colocar uma mídia física no meu console hoje, sem conexão com a internet, ele vai funcionar? Sempre tenho a impressão de que ele precisa baixar, sei lá, uns 80 GB de atualização todas as vezes. Tem a preocupação de que, mesmo tendo a mídia física, eles podem retirar o jogo e as atualizações dos servidores e a mídia física vai servir só de coleção. E essa é uma pergunta que muita gente fez, inclusive, ao longo dos episódios do debate. Tipo assim, tá, legal, Edu, mídia física é uma parada importante, a gente tem que preservar, mas será que a gente já não vive hoje num panorama onde a mídia física, pra muito jogo, ela é só um jeito de você baixar o game uma vez que você coloca no console? Tem jogo que na caixinha tá escrito que a internet é necessária pra primeira instalação, pra verificação, ou a caixinha simplesmente tem um código de download dentro, mas o padrão é o jogo rodar e rodou e acabou, e é isso, sabe? Eu uso muita mídia física por aqui, eu tenho muito jogo em mídia física que eu instalei no PlayStation 5 ali, o Play 5 offline, porque eu costumo deixar ele offline. Eu não gosto quando baixa a atualização e instala automático, então ou eu deixo offline ou eu deixo pra ele não baixar nenhuma atualização, pra eu baixar manualmente. O jogo roda, o jogo instala e roda. Ele vai estar na versão 1.0.0, que não vai ter os patches de atualização, mas roda, isso não é um problema. Tem jogo de Switch também, que tipo, às vezes o meu Switch eu tô em viagem, nunca joguei o jogo, não tô com conexão, tô no avião, eu coloco a fita e eu jogo e, tipo, acabou, o jogo roda. Você só não vai ter patch de atualização e dá pra jogar numa boa. Você só tem que tomar cuidado de não ser que nem o Assassin's Creed Shadows tá na caixinha lá que precisa de conexão à internet. Aí esse jogo é um jogo que no futuro, o que vai preservar? Pirataria, porque a gente sabe que não dá pra depender da Ubisoft, e eles estão de propósito fazendo o game depender de conexão pelo menos pra primeira instalação. Mas não, você consegue, a maioria dos jogos você consegue instalar direto, não tem essa preocupação, mas é por isso que a gente reclama quando um jogo exige a conexão, porque é um absurdo, né? Que aí sim o jogo deixa de existir em algum momento. É engraçado até sobre o Assassin's Creed Shadow que a própria Ubisoft saiu logo após o começo dessa polêmica de muita gente reclamado sobre esse absurdo da necessidade, da exigência do jogo mesmo em mídia física, baixar um patch inicial pra instalar o jogo e tal, dizendo que você tem que fazer isso, né, baixar conteúdo do jogo assim que você coloca ele no seu console, mas que logo depois você pode jogar o jogo inteiro offline. Será que isso resolve o problema? Provavelmente não. Não. A questão de preservação, isso não resolve nada. Isso é um problema enorme, porque a mídia física, em termos de preservação, a vantagem dela é justamente, imaginar, daqui a 50 anos, eu vou colocar um Punch-Out num Super Nintendo pra rodar e ele vai funcionar. E acabou. Com o Assassin's Creed Shadows, sei lá, cara, você vai ter um apoiador de copo chique. Teve gente também comentando algo relevante sobre isso, relacionado a políticas de reembolso. Será que no futuro, Edu, você imagina que empresas vão começar a emitir reembolso de títulos que, por algum motivo, tiveram que ser retirados das bibliotecas, inclusive dessas pessoas, desses usuários, ou nem? Falando, que piada. Reembolso. Dessas empresas. Só se por lei for obrigatório, porque no geral os caras estão te vendendo o jogo pra você jogar naquela hora. Se daqui a um mês você não conseguir jogar, problema é teu. Cara, tem jogo que depende de servidor, tipo o Mag, que era um jogo de PlayStation 3, um jogo de tiro, que eram lobbies gigantes. E esse jogo teve os servidores fechados rapidamente. E, cara, eu via esse jogo sendo vendido lacrado com os servidores já fechados, tá ligado? Nossa, então é uma situação, assim, surreal. A empresa que é gananciosa, os caras que justamente são anti-preservação vão querer que você seja reembolsado de jeito nenhum. É por isso que a gente precisa daí contar com as leis de proteção ao consumidor, né? Que também não protege. Mas isso é muito coisa. frustrante mesmo, né, cara? Você pega uma mídia física, você tá a ponto pra jogar e tem que baixar. Não sei, cara. Sintomático do que a gente vem falando dos games. Parece que nada é fácil, nada é simples, nada é feito pro consumidor. Eu acho que nesse sentido, eu queria que as empresas simplificassem as coisas um pouco, cara. Nesse papo, eu tava lendo outro dia no Reddit, um cara na comunidade, eu não sei se era no Games e Cultura ou no Jogatina, o cara perdeu acesso à conta dele da Epic, porque a conta foi hackeada.
a Epic não restaurou a conta pro cara, o cara perdeu a biblioteca de jogos dele. Isso é absurdo. Isso é um negócio que, ao longo do tempo, vai ser cada vez pior, assim. Vai ser uma discussão cada vez maior. Porque cada vez mais gente vai começar a perder a sua conta. E, às vezes, por motivos que não necessariamente são hacks, né? E as empresas, que muita gente não sabe, são detentoras do game e elas licenciam pro jogador, né, aquele jogo que ele compra. Muita gente acha que quando compra um game, mesmo em mídia física, tá comprando o produto feito, fabricado, e tem muita empresa que, na verdade, tá vendendo pra você a licença de uso daquele game. E aí, dependendo dos termos de uso da empresa, que podem mudar, e a gente nunca lê a letra miúda, infelizmente, esse direito de uso da licença, ele pode ser revogado, né? Uma empresa que faz isso, que não tem necessariamente a ver com mídia física muito mal, é Rockstar, cara. Joguei anos e anos de GTA Online. Pra entrar nas corridinhas e montar um lobby próprio, ele te joga pra um lobby público. E se tem alguém lá fazendo hack, eles meio que banem todo mundo, entendeu? Se, tipo, a própria Rockstar te jogar lá, alguém lá foi reportado por hack, ou ficou claro que ele fez... Eu conheço umas 3, 4 pessoas que perderam a conta, muitas suspensas, uma pessoa perdeu totalmente, e aí você perde todo o progresso, todos os carros que você comprou, né? Porque você no GTA Online você tem AP, todas aquelas coisas. E assim, é meio... whatever, assim, bane todo mundo aí, depois a gente se vira, não tem suporte nenhum direito. E, de novo, pra mim é sintomático do momento da indústria de games mesmo. Eu já ouvi de tudo, assim, Epic, conta da Steam. A Steam ainda tem um serviço excelente de suporte ao consumidor, mas eu já ouvi história de Epic, Steam, conta da Nintendo, Xbox e PlayStation, de galera perdendo a conta e perde junto a biblioteca de games. Inclusive, a Steam recentemente atualizou as políticas de reembolso deles, eu tô até colocando aí na tela, né, os detalhes, e isso já vem deixando muita gente preocupada, né, até porque, infelizmente, alguns se aproveitam do sistema anterior pra jogar o game pra caramba, tipo, zerar e depois ainda pedir o reembolso, e a Steam tava emitindo esse reembolso, e agora a própria empresa mudou as políticas para evitar que isso aconteça. Então, é complicado, mas é importante a gente destacar que tudo que a gente hoje tem como garantido pode deixar de ser garantido amanhã. Basta a empresa mudar a política, aceitar que isso vai doer, digamos assim, na base de usuários dela, vai comprometer a imagem e tal, mas infelizmente tem muito gamer que tem memória curta e vida que segue. Né? Isso é bizarro. Até eu tava comentando isso hoje na sala de aula com os meus alunos, perguntando pro pessoal assim, uma parada meio nada a ver, mas que tem a ver com isso que a gente tá conversando. Gente, vocês lembram quando a gasolina no Brasil era abaixo de R$4 e teve um aluno que virou assim pra mim? Não lembro. Aí eu falei, tá vendo como a nossa memória é curta? Pois é, a gente hoje tá, graças a Deus, quando chegar a R$5, né? E isso é muito preocupante, assim, quanto as coisas ainda podem mudar, e infelizmente a gente vai tendo cada vez menos memória e vai deixando, né, a boiada passar, digamos assim. Mudando um pouquinho aqui agora, deixando de falar sobre essa parte de preservação, mas ainda assim se mantendo dentro do assunto de games, queria falar um pouquinho de Call of Duty. Call of Duty foi um tópico que a gente trouxe em episódios recentes do debate, fez bastante sucesso, porque o pessoal engajou muito com a discussão, né? E aí o Maurício, novamente aqui, fez uma pergunta interessante sobre o game. Vocês acham que a campanha single player do COD deveria ser vendida separadamente do multiplayer e com um valor menor? Segundo ele, eu gosto só da campanha, mas não compro por ser muito caro. E aí, Vandep, o que você acha disso? Cara, eles têm o Warzone, que é de graça, mas existe um incentivo pra comprar o jogo pra ter o multiplayer pra upar as armas, mas eu não vejo sentido necessariamente pra própria Activision e agora a Microsoft em fazer isso. Eu acho que pouca gente compra especificamente só pela campanha. Eu acho que existe deixa eu ter esse primeiro contato com o jogo jogando a campanha, depois eu vou pro MP, que era geralmente vamos dizer, o comportamento padrão de muita gente. É 6 horinhas aqui, por que não jogar, né? Porque geralmente a história é legal, você pega do Modern Warfare 2 original, o COD 4 também, histórias excelentes que o COD já teve, que eu falei, eu acho que no episódio que a gente falou de COD, que deu uma queda e teve gente que falou, não, continuou super legal, e talvez é um fed nem cheira, eu acho, sabe? Mas eu não vejo estrategicamente por que eles fariam isso, sabe? Vira tipo uma DLC, você já desvaloriza ainda mais a campanha que, beleza, não é o produto principal de um COD, mas que tem gente que não tá muito interessada em jogar online. Eu entendo, se ele não quer jogar nada além da história, se vai pagar R$300, que é o preço de um COD novo hoje, não faz tanto sentido por 6 horas de gameplay só, né? Tipo, seria legal, mas eu não vejo isso acontecendo ainda mais considerando, olha o estado atual do launcher de Call of Duty, que a gente criticou que parece aquele jogo mobile ruim, mal feito. Pessoas têm dificuldade de usar aquele negócio de tão mal feito, mal implementado que é. Você acha que os caras vão ter a visão de vender a campanha à parte? Eu duvido
que isso aconteça. Por melhor que fosse para as pessoas terem acesso ao conteúdo separadamente que elas querem, eu não vejo isso acontecendo. Eu também não vejo isso acontecendo, mas honestamente eu desejaria que isso acontecesse. Sim, eu desejaria, seria legal. Né, até já imaginou, tipo assim, essas campanhas se tornando maiores, até pra justificar um preço, né, um valor de etiqueta só do single player, ou até imaginando assim, dando aqui um pouquinho de, né, de ensinamento de marketing pra Activision, quem dera. Mas já pensou assim, você compra o single player, joga, é uma campanha mais longa, mais bem desenvolvida, né? Diferente das campanhas recentes que foram bastante criticadas por serem quase mapas do multiplayer que você joga single player. E aí, ao final da campanha, ou então junto da campanha, a pessoa que compra a campanha poderia aderir a um desconto pra comprar o multiplayer, entendeu? Ou teria algumas vantagens que meio que estimulassem aquela pessoa, mesmo que ela tenha comprado só pela campanha e isso seja o game dela, né? Olhar e falar, poxa, mas eu vou ganhar aqui não sei quantos % de desconto no multiplayer, por que não comprar o multiplayer também? O que vocês acham disso? Eu acho que, né, já discutimos muito aqui a venda da Activision pra eles, que, né, os sacrifícios, entre aspas, que aconteceu com outros estúdios e outros projetos. Tipo, eu espero que eles usem bem essa IP gigantesca que é o COD dentro deles, né? Porque é algo que pode salvá-los. A gente não vai falar que a Xbox obviamente vai fechar, mas justamente foi depois da Sarah Bond que falou. Teve gente que falou, não existe mais Xbox, agora existe Microsoft Games, né? Que é um rumor que... Não rumor, uma fonte que trabalha lá que disse que não foi revelado por jornalista. Então, se eles utilizarem bem o COD, eu acho que pode dar um up bem legal. Não sei o que vocês acham. É porque o público do COD é tão específico do COD que eu acho que o gaming em si não é só COD, né? Tem gente que tem um console só pra jogar Call of Duty, assim como tem gente que tem só pra jogar FIFA ou joga os dois. Eu acho que por melhor que vá, eu não acho que isso necessariamente gera uma consequência do restante ser bem administrado. A exclusividade, por mais que falaram que não ia ser exclusivo para Xbox, o COD e tal, mas como que eles vão usar essa compra gigantesca? E a razão, né? A gente falou no episódio recente também da responsabilidade de quem tá no topo, de quem toma as decisões. Como que eles vão usar ela da melhor forma e formas criativas devem aparecer, eu acho. Eu não acho que necessariamente tem tanto a ver com a campanha, que aí seria algo que a gente fala também de resgatar um pessoal mais velho. Eu acho que quem tá mais interessado na campanha é um público talvez mais velho. Não sei se o moleque de 16 anos não quer ir lá fritar no multiplayer no Warzone. Eu acho que é mais chamativo, né? Uhum. Não sei, realmente é difícil saber. Eu honestamente acho que mesmo gente nova que possa curtir Call of Duty por conta da campanha, porque a gente tá numa crescente de jogo single player fazendo sucesso. Aqueles rumores antigos da indústria de que assim, jogos single player estão condenados, agora tudo é multiplayer, não se concretizou, continua não se concretizando. Não é por conta do sucesso do Helldivers 2 que a gente vai voltar a ter só jogo, né, live service, multiplayer e tal. Eu acho que não, eu acho que a gente vê muito sucesso ainda para jogo single player e eu acho que as equipes de desenvolvimento de Call of Duty têm total condição de criar uma campanha de single player tão boa quanto as campanhas de single player dos CODs que a gente jogou lá atrás e que, em parte, me apaixonaram tanto quanto o multiplayer. Porque pra mim, Call of Duty era exatamente isso que você descreveu, Vandep. Eu jogava o single player, achava a coisa mais incrível do mundo, e aí terminava o single player, tinha o multiplayer pra, digamos assim, estender essa jogatina. Enfim, eu acho que tem um caminho legal aí pra gente, não digo salvar, né, porque a franquia não tá ameaçada, mas eu acho que dá um ar diferente pra Call of Duty e justificar ainda mais a compra da Activision por parte da Microsoft, né? Galera, espero que vocês tenham curtido o episódio. Sigam mandando perguntas pra gente responder, que a gente sempre dá uma selecionada nas melhores perguntas ou nas mais frequentes e tenta responder nesses episódios. Muito obrigado aos que assistiram. Tamo junto, galera. Valeu. Obrigado. Se inscrevam.